Amém, igreja? Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Glória a Deus, motivo de muita alegria estarmos aqui, mais uma vez para exaltar e para glorificar o nome do Senhor. A esposa está a caminho também, saiu do trabalho agora, não sei se ela chega a tempo, mas Jesus já está na casa. Amém? Abra comigo sua Bíblia nessa noite, livro de 2 Reis, capítulo de número 4, texto bem conhecido da igreja. Prometo ser breve, 20 minutinhos. Olha aí, meu Deus, glória ao nome do Senhor. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Glória ao nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Edson, que nos fez o convite. Quinta-feira ele estava ali, quebrando tudo, deu lugar na terra. Deu lugar na terra. Deu lugar, brigou demais. Que Deus continue usando a vida do servo dele poderosamente. Amém? Quero louvar a Deus também pela vida dos irmãos que vieram para ouvir a palavra de Deus. Me acompanha minha filha, meu filho já capotou, está ali no 15º sono no carro. Em nome de Jesus, e nosso irmão amado, que é líder do grupo de varões lá da igreja. Deus possa abençoar a vida dele poderosamente. Todos encontraram o texto? Amém. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler o versículo e peço que a igreja leia o seguinte. Amém? Até terminarmos a leitura. Versículo 1. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio um credor para levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu disse: que hei de fazer? Diz-me é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos. Enterra o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Sucedeu que encheu todas as vasilhas e disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. E você senta adorando a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Todos nós conhecemos esse texto, igreja. O que me chama a atenção meditando nessa palavra é que muitas vezes há dores em nossa vida que não dá para expressar em palavras. Há momentos em nossa vida que o dia mal bate à porta e nós não sabemos o que fazer. Há momentos em que a dificuldade chega e nós não sabemos para onde ir nem a quem recorrer. Isso é normal para o ser humano. Isso faz parte da nossa vida.
A Bíblia diz que certa feita, Eucana subia para o templo como de costume para adorar a Deus e para oferecer sacrifícios ao Senhor. Eucana, por sua vez, tinha duas mulheres. Nós conhecemos a história, Ana e Penina. Elas iam para o templo ano após ano para adorar e para servir a Deus. O problema é que a Bíblia diz que todas as vezes em que Ana se preparava para ir ao culto, Penina olhava para ela e dizia: Ana, mais um ano você está indo para o templo. Qual é o motivo, aleluia, que você tem para entregar o sacrifício a Deus? Eu tenho motivos porque gerei, dei alegria para Eucana, mas e você? O que você tem, aleluia, para entregar no altar de Deus? A Bíblia diz que Ana, ela era importunada ao ponto dela ficar triste profundamente e não se alimentar. O interessante, igreja, é que a dor na alma de Ana era tão profunda que ela não tinha palavras para expressar diante de Deus. A Bíblia diz que a dor era tão grande que ela, quando ia para o templo, ela se debruçava, aleluia, em oração diante de Deus, não pronunciava palavra nenhuma, apenas os seus lábios se moviam, mas o seu coração falava com Deus. O seu coração, aleluia, falava com Deus. As pessoas não entendiam o motivo de não sair palavras nenhuma, mas Deus conhecia a dor do coração, aleluia, de Ana, igreja. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Só que em um ano diferente, em que Ana soube para adorar a Deus, eu creio que Ana determinou, a Bíblia não diz, mas eu creio. Esse ano, aleluia, será um ano diferente. Esse ano eu não vou deixar que aquilo que Penina, aleluia, tem falado comigo me impeça de oferecer a Deus um culto, aleluia, racional, me impeça de oferecer uma oração sincera, aleluia, diante de Deus, porque todos esses anos eu tenho ido para a casa do Senhor, eu tenho orado, aleluia, a Deus, eu tenho colocado a minha queixa diante dele, mas eu não tenho tido resposta, eu não tenho, aleluia, ouvido ninguém falar ou transmitir uma revelação da parte de Deus. Mas naquele ano em que ela decidiu mudar a sua oração, mudar o seu culto, aleluia, diante de Deus, Deus respondeu à dor do coração dela. Ana vai para o templo, igreja, como de costume. Penina mais uma vez, Faraó olha para ela e diz: Ana, é mais um ano. Você está indo para o templo, mas não tem expectativa. Você está indo para o lugar da adoração, mas eu tenho gerado e você não, Ana. Ana guarda a afronta no coração, igreja, e não deixa que aquela afronta venha impedir dela prestar um culto que agrada a Deus. Ana está com uma dor profunda, vai para o templo, ora a Deus. Enquanto ela está orando e os seus lábios não pronunciam palavra nenhuma, o Deus que conhece o coração do homem entendia a linguagem daquela oração. Muitas vezes nós viemos para a oração, para o templo, para o culto, talvez, aleluia, até sem motivo, talvez, aleluia, até sem querer, não temos palavras para pronunciar diante de Deus, porque a dor ela é tão grande, a afronta ela é tão grande, mas
Mas quando nós dobramos os nossos joelhos e falamos: Senhor, eu não tenho palavras para expressar, porque o meu coração está ferido, Ele do céu, aleluia, diz: não tem problema, eu entendo a linguagem do teu coração, só não deixe, aleluia, de estar na minha presença. Se você perguntasse para ela qual seria a maior dor pela qual ela estava passando, talvez ela não saberia te falar em palavras, mas o coração dela sabia qual era o tamanho da dor, igreja. E no livro de 2 Reis que nós lemos aqui não é diferente. A Bíblia diz que uma casa agora assolada pelo luto, porque o marido daquela mulher havia morrido. E ele era um homem que tinha bom testemunho. Ele era um homem, aleluia, que não havia dado brechas para ninguém, aleluia, se levantar contra o chamado e ministério dele. Alguns atribuem esse homem a Obadias, que no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, quando Jezabel ela começa a matar os profetas de Deus, ele pega 100 profetas e de 50 em 50 ele vai esconder os homens de Deus. A Bíblia diz que ele agora vai sustentá-los com pão, aleluia, e com água. Já no capítulo 2 de 2 Reis, no capítulo 4 de 2 Reis, a Bíblia diz que esse homem, ele morre. A Bíblia não diz que é Obadias, mas muita gente atribui a ele. A Bíblia diz que esse homem, ele havia deixado uma grande dívida. E essa dívida agora vai custar caro para quem ficou. Essa dívida agora, igreja, vai bater na porta da casa da esposa dele, que talvez não tivesse ainda passado o processo do luto, e alguém vai olhar para ela e vai dizer: mulher, sabemos que o seu marido morreu, mas ele tinha uma pendência financeira conosco, e amparado pela lei, nós podemos pegar os seus filhos e levá-los, aleluia, para serem escravos, para trabalhar até que a dívida seja paga. O credor tinha todo o direito de fazer, porque a lei o amparava. A lei dava a ele, aleluia, a autoridade para receber aquilo que lhe era devido. Ele estava amparado tanto juridicamente como também pela lei de Moisés. Em Êxodo, no capítulo 20, a Bíblia vai dizer que se alguém devesse algo para outra pessoa e não tivesse como pagar, os seus filhos poderiam ser entregues para servir ou até ele mesmo, o devedor, e ele trabalharia por 7 anos, ou melhor, 6 anos. No 7º ano, que era o ano do jubileu, ele deveria voltar para a sua casa e a dívida estava quitada. A mulher havia acabado de enterrar o marido, e logo em seguida tem alguém na porta. Mulher, viemos aqui para receber aquilo que nos é devido. Viemos aqui, aleluia, porque o seu marido comprou conosco, ele morreu, ele não teve como pagar, e agora alguém precisa assumir essa dívida. Aleluia. A mulher, se fosse hoje, e se fosse alguns crentes, eu não vou generalizar porque sempre é o mesmo, mas se fosse alguns lá, iria colocar no status do WhatsApp, iria para o Facebook desabafar, fazer um vídeo. Só que essa mulher sabia quem era o marido que ela tinha, ela sabia quem era o Deus que ele servia, ela sabia, aleluia, que Deus não deixaria um servo, aleluia, dele passar por esse tipo de humilhação. Ela poderia recorrer a muitas
certa. Ela vai para o profeta. E quando ela vai para o profeta, ela não vai reclamando da vida. Ó Deus, porque o Senhor me abandonou? Por que é que eu estou passando por isso? Por que é que eu estou com essa dificuldade? Ó Deus, será que eu fiz isso, aquilo, outro? Não. Ela vai para o profeta e ela vai clamar ao homem de Deus, porque Deus entende o clamor de um coração ferido, igreja. Ela vai para o profeta e ela clama a Eliseu. E ela diz a Eliseu: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Ela vai para o profeta, ela dá testemunho do marido, mas ela diz: você conhece. Você sabe que ele temia ao Senhor. Você sabe, aleluia, que ele não fazia nada sem consultar a Deus. Você, aleluia, sabe que ele era temente ao Senhor. Ele comprou, ele fez essa dívida achando que teria a oportunidade de pagar, mas um dia mal bateu na porta, a morte chegou, levou ele, aleluia, e agora os meus filhos serão penhorados para pagar a dívida. Imagina para você que é pai, mãe, e hoje nós temos o hábito de comprar cartão de crédito, de pegar empréstimo com o banco. Imagina se a lei amparasse o credor e dissesse para ele: olha, se fulano morrer e não quitar essa dívida, você pode levar os filhos, aleluia, para trabalhar. E depois de um certo tempo você vai liberar eles, porque eles deverão voltar para a sua casa. Embora a lei não dê autonomia para o credor penhorar os nossos filhos, a lei dá ao credor autonomia para penhorar os nossos bens. Tenha uma casa e não pague o banco para você ver. Tenha um carro no seu nome, não ande com as coisas certas para você ver. Nós entendemos que esse homem, ele não era imprudente. Não era um homem que a Bíblia diz que gastava em tudo que via, não. Ele era um homem precavido, mas o dia de amanhã só cabe a Deus. Ele morreu, ele contraiu a dívida e agora a mulher e os filhos terão que pagar. O credor não quer saber se ela está de luto. O credor não quer saber como está o coração dela. O credor, ele quer receber aquilo que lhe é devido. Então, diante da afronta, ela procura o homem de Deus. Ela diz: Eliseu, o Senhor sabe que o meu marido, ele temia o Senhor. Só que lá na porta de casa agora, Eliseu, tem um credor. Ele está batendo, aleluia, na porta e está dizendo que vai levar os meus filhos para serem escravos. Se nós fôssemos traçar um paralelo aqui, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Muitas vezes não é o credor que bate na porta, mas é o diabo, aleluia, dizendo: eu vou levar os seus filhos ao tráfico, eu vou levar os seus filhos para a dependência, eu vou acabar com o seu casamento, com a sua família. A pergunta é: para quem nós recorremos? Para quem, aleluia, nós vamos, como diz lá fora, chorar as pitangas? Rede social não resolve nada, igreja. Rede social só vai expor a minha e a sua fragilidade.
A mulher foi para o lugar certo. A mulher foi para o lugar, aleluia, que ela sabia que ela teria um socorro. Ela clama ao profeta e ela diz: Eliseu, eles estão lá em casa e eu não quero abrir mão dos meus filhos. Será que nós temos a mesma insistência que essa viúva tem de olhar para o diabo e dizer: você não tem poder para levar os meus filhos e nem para levar o meu marido, aleluia, para ser escravizado, porque eu creio em um Deus que tem poder para salvar, não somente eu, como também toda a minha casa, para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Versículo de número 2. Eliseu perguntou à mulher: declara-me o que é que você tem em casa. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque às vezes nós viemos para o culto com uma percepção errada acerca de Deus. Nós achamos que Deus vai usar o que nós não temos. Muitas vezes Deus quer usar o que já temos. Quando Jesus se deparou com uma multidão com fome, ele poderia orar e pão brotar no chão, peixe brotar no chão, sim ou não? Sim. Mas o que ele perguntou? O que vocês têm para a multidão? Alguém olhou e falou: Senhor, se tivesse uns 200 denários, não dava para comprar comida para alimentar esse povo. Manda embora. Jesus falou: não. Quem está com fome precisa comer. Alguém olhou e disse: mestre, achei um jovem aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí um olhou e disse: mas o que é isso para uma tão grande multidão? Jesus falou: manda se assentar. Pede o povo para se assentar, porque eu poderia muito bem orar e pão, aleluia, brotar, mas não, eu vou usar aquilo que vocês têm para realizar uma obra, para que o meu nome seja glorificado. Deus, ele não quer usar a oração de quem é de fora, não, ele quer usar a oração de quem é de dentro. Deus, ele não quer usar, aleluia, as coisas que não existem para realizar uma obra na minha e na sua vida, não. Ele vai usar aquilo que nós já temos. Eliseu pergunta para ela: declara-me o que tens em casa. Eliseu era profeta, sim ou não? Sim. Ele poderia só dizer: vai, pede vasilhas emprestadas, entra no teu quarto e fecha a porta e ora, porque Deus vai fazer. Mas ele pergunta: o que tens? Para ela era pouco, para ela não era nada, para ela era apenas uma botija com azeite. Talvez, aleluia, ela não conhecia o primeiro livro dos reis, aonde Elias é enviado para a casa de uma viúva, e chegando lá, Deus disse para ele: olha, Elias, eu já ordenei a ela para que te sustente. Quando ele chega e pede para ela algo para comer, ela diz: meu Senhor, eu tenho apenas um pouquinho de farinha e um pouco de azeite. Estou pegando cavacos para fazer uns bolos para comer e depois, aleluia, morreremos. O homem de Deus olha para ela e diz: mulher, aleluia, talvez você não entendeu. Vai e faz aquilo que você disse, mas primeiro faz para mim. Faz, aleluia, um bolo para eu comer, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará e o azeite, aleluia, não se acabará. Aleluia. Deus está usando o que ela tem. É pouco, mas é alguma coisa. Moisés um dia olhou para Deus e disse: Deus, não dá para caminhar. Olha o tamanho dessa multidão.
Deus olhou para ele e falou: escolhe 70. Para você é pouco, Moisés, mas o que eu tenho em você eu vou tirar um pouquinho. Vai dar para abastecer outros 70. Muitas vezes o nosso olhar acerca de Deus está na contramão do que Deus quer fazer. Você está olhando para fora e dizendo: Deus, de onde virá a providência? De onde virá aquilo que eu preciso? E Deus está dizendo: eu quero usar o que você tem. Senhor, mas é pouco. Senhor, eu não sei o que fazer. Entrega na mão de Deus, que Ele sabe como te dar. Aleluia. O profeta diz: declara-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Imagina Eliseu olhando para ela, dizendo: tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Amanhã se ela dissesse: Eliseu, não tenho nada. Agora Eliseu vai olhar para ela, glória a Deus, e diz: vá. Eliseu não ora, Eliseu não revela, Eliseu não profetiza, Eliseu não fala em línguas. Eliseu só diz para ela: vá e peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Ponto e vírgula. Por que, igreja? Melhor do que ser um homem de Deus é ter em casa uma mulher de Deus. Eliseu está olhando para ela e está dizendo: eu quero ver como está a sua convivência. Porque o seu marido era crente, o seu marido era homem de Deus, mas se aonde você mora? Ele dizendo para ela em outras palavras: vá e peça vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. Aí muitas vezes nós moramos do lado da casa do vizinho e não falamos com ele. Nós somos crente dentro da igreja, mas da porta para fora, quem ora e diz: não conheço. Não, mas é crente, serve a Deus. Não conheço. Vive brigando, amaldiçoando os filhos, falando palavrão, ouvindo, aleluia, o que não deveria ouvir. Eliseu está olhando para ela e está dizendo: o que você precisa vai depender de como está a sua convivência. Vai e pede vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. Imagina se ela não falasse com o vizinho da esquerda. Teve que chegar lá no portão: ô vizinho, você teria uma vasilha vazia, um jarro vazio para me emprestar? Aí ele olhando para ela, imagina. Se fosse, não estou dizendo que é, imagina. Se fosse aquela crente brigona. Aí estava me xingando ontem. E agora está precisando. Porque assim, o mundo não nos avalia pelo que pregamos. O mundo não nos avalia pela roupa que vestimos. O mundo não nos avalia pelo louvor que cantamos na igreja. O mundo lê quem você é. O mundo olha para você e precisa enxergar Cristo na sua vida. Você não precisa sair de terra na rua 2 horas da tarde num sol de 40 graus para dizer que é crente. A sua conduta tem que denunciar que você é diferente. Alguém tem que olhar para mim e para você enxergar Cristo na nossa vida. Eliseu está dando a ela o benefício da dúvida, dizendo: se você tiver um bom relacionamento, o teu milagre será extraordinário. Aleluia. Imagina, Marão, se ela falasse para Eliseu: Senhor, eu não falo com ninguém na rua. Imagina, não converso com ninguém. Aí Eliseu ia falar: ué, o que é que eu vou fazer então? Eliseu disse: não, vai e peça vasilhas emprestadas. Só que tem um detalhe: não é para pedir pouco, é para pedir muito. Por quê? O milagre que Deus iria fazer dependeria do tamanho da fé dela.
Imagina se ela tivesse fé para apenas uma vasilha ou falasse apenas com o vizinho. Como seria o milagre dela? Eliseu pede para ela e pedir, mas não pouca, peça muitas vasilhas. Aleluia. E depois, entre em casa, feche a porta, atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, e ponha à parte as que forem ficando cheias. Aleluia. Igreja, tem coisa que Deus vai fazer na nossa vida que é no secreto. Tem milagres que Deus quer fazer que vai depender de mim e de você. Eliseu olhou para ela, se fossem os profetas de hoje. Varô, põe no grupo da igreja lá para ver quem pode te ajudar. Posta nas redes sociais para saber se alguém tem vasilhas vazias para te emprestar. E vai lá, expõe, aleluia, o seu problema. Mas Eliseu não fez isso. Ele disse: depois que você pegar as vasilhas, entre na sua casa, feche, aleluia, a porta, e depois, aleluia, derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Louvado seja Deus. Se fosse eu ia perguntar: mas Senhor, só tem uma botija. Como é que eu vou pegar uma botija e vou despejar em 10 outras que estão vazias? Eu perguntaria. Porque às vezes nós somos incrédulos. Mas aquela mulher não vai perguntar para o profeta, porque ela conhecia quem era Eliseu. Ela sabia com quem ele havia aprendido e com quem o seu marido também havia, aleluia, aprendido. Então ela vai, ela reúne aquilo que ela pôde, aleluia, de vasilha, e ela vai para a sua casa e fecha a porta. Deus também faz milagres quando a porta se fecha. Deus também faz milagre com a porta fechada. Tem gente que pensa que para Deus fazer algo na nossa vida, a porta precisa estar aberta. Muitas vezes ele fecha porque é livramento para mim, livramento para você. Muitas vezes, aleluia, ele fecha uma porta aqui porque quer escancarar uma maior ali, igreja. Eliseu dá uma instrução para ela. E o que me chama a atenção é que Jesus, quando ele vai ensinar o povo a orar, ele disse que não era para orar como os fariseus oravam. Eles iam para as sinagogas, para as igrejas, oravam, batiam no peito e diziam que estava orando. Jesus falou: não, a oração ela tem que ser no secreto, e o Deus que te conhece no secreto te recompensará publicamente. Aleluia. Ela entra em casa, ela chama os filhos, reúne quem precisava, aleluia, acompanhar o que Deus iria fazer. E depois ela fecha a porta. Ela pega o azeite e começa a colocar dentro das vasilhas. Eu imagino os filhos sem entender o que estava acontecendo. A mulher com uma botija na mão, aí o filho traz o primeiro jarro. Ela enche e fala para ele: coloca a parte. Aí ele dá uma olhadinha para ver se não acabou. Aí ela fala: traz mais um. Aí traz mais um. Aí ela coloca dentro de novo e diz: coloca a parte.
Será que dá para você entender que Deus não precisa de muito para fazer muito na minha e na sua vida? Ele só precisa usar o que já temos. Quem não tem intimidade com Deus e com a palavra dele, fica correndo atrás de profecia, de revelação, de coisas que muitas vezes fogem do que a Bíblia nos ensina. Aí quebra, aleluia, a cara porque queria ouvir algo, aleluia, e muitas vezes o profeta se equivoca, fala o que não é para falar, a pessoa, aleluia, se frustra e depois coloca a culpa em Deus. Mas eu também fui dar no pastor Edson aquele dia lá, Deus falou que iria fazer pela boca do profeta e não fez. O Deus que eu conheço, ele fala e cumpre. O Deus que eu conheço, ele promete e ele realiza. O homem pode falar para mim, pode falar para você e pode não se cumprir. O profeta, aleluia, pode se equivocar, não significa que ele não seja profeta. Porque quando Deus chamou Samuel, disse: Samuel, para na casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu tenho me provido de um rei. O profeta chegou na casa, viu Eliabe, forte, homem de guerra, falou: vixe, é isso aí, vou derramar o óleo na cabeça. Aí Deus brada no ouvido e fala: Samuel, eu falei que iria te indicar. Por que é que você está olhando para Eliabe e está achando que é ele? Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o estereótipo, aquilo que está por fora, mas eu contemplo o coração. Samuel não deixou de ser profeta, mas por um momento, aleluia, ele se equivocou, porque os seus olhos, aleluia, o enganaram. Mas Deus não se deixa enganar. Ele já havia escolhido Davi e sabia onde ele, aleluia, estava. Então, igreja, pelo amor de Deus, não corra atrás de profecia, porque aqui está a maior profecia que eu e você precisamos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ela enche as vasilhas e ela começa a separar. Quem sabe ela encheu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Eu creio que depois da primeira, pastor, ela já ficou feliz. Viu que o azeite que ela derramava permanecia do mesmo jeito, não acabava. Imagina o sorriso dela: filho, traz mais uma, traz mais uma. Derramava, enchia, colocava de lado, até que ela olha para um deles e diz: traz aí mais uma vasilha para eu encher. Aí um deles olha para ela e fala: mamãe, acabou a vasilha. Mas não era o milagre que Deus tinha para realizar na vida dela, porque se tivesse mais 100, Deus enchia 100. Se tivesse mais 200, Deus enchia. Porque Deus, aleluia, e o céu nunca está em crise, igreja. Deus olhou para o tamanho da fé dela e com o tamanho da fé que ela tinha, Deus providenciou o azeite que ela precisava. Deus sabia que ela tinha uma dívida, aleluia, para quitar. Se fossem os profetas de hoje, iriam olhar para ela e dizer: deixa, com 5 anos caduca. Mas Eliseu falou: não, é responsabilidade. Comprou, aleluia, precisa pagar. Vai lá, aleluia, e quando você estiver em secreto, Deus irá prover o que você precisa. A Bíblia diz que o filho dela vai dizer para ela: não há nenhum vaso, acabou. A Bíblia diz, versículo de número 5, a mulher foi embora dali
e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma vasilha. Isso é provisão que só Deus pode fazer. Isso é provisão que só o céu pode fazer. O mundo muitas vezes está em crise. Quem pode nos ajudar muitas vezes está em crise. Mas o céu, aleluia, nunca esteve em crise. A partir do momento que você tiver uma dificuldade, aleluia, e for para onde Deus quer que você vá, Deus irá prover não somente o que você precisa para o momento, mas também irá cuidar do meu e do teu futuro, porque Ele é fiel. Aleluia. Aleluia. Todas as vasilhas são cheias. Não há mais vasilha, não há mais necessidade. Aleluia. Então o azeite parou. Igreja, seja sincero. O profeta falou que deveria ser feito. Eu fiz o que o profeta pediu. O milagre aconteceu. As vasilhas estão cheias. Eu e você voltaria para o profeta de novo lá? Na euforia, doido para pagar a dívida? O que você iria fazer? Sair correndo para vender? Só que a mulher sabia da necessidade dela, teve a necessidade suprida, agora ela volta para o homem de Deus. Eliseu, diga, eu fiz o que você pediu. As vasilhas lá estão todas cheias. Foi uma coisa extraordinária. Enquanto tinha vasilha vazia, Eliseu, Deus estava enchendo. Quando a última vasilha acabou, o azeite, aleluia, parou. E agora, Eliseu, o que eu devo fazer? Sabe o que isso significa? Gratidão. Tem muita gente que é ingrata com Deus e com os profetas que Deus usa. A mulher poderia, não havia problema nenhum, sair correndo, procurar quem comprava e falar: ó, tenho lá 100 jarros de azeite. Quer comprar? Eu estou vendendo, preciso pagar uma dívida. Mas ela voltou novamente para o profeta para pedir instrução. Eliseu, as vasilhas estão cheias, e agora o que eu devo fazer? Eliseu olha para ela e diz: mulher, tem um compromisso a ser cumprido. Vai, vende, aleluia, o azeite e pague a sua dívida. Aleluia. Porque a dívida comprometia não somente ela, mas os filhos. Trazendo para os dias de hoje, Colossenses, capítulo de número 12. Dá para colocar no telão aí? Colossenses, capítulo 2, perdão, versículo de número 13. Colossenses, capítulo de número 2 e o versículo 13, para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, Cristo, perdoando-vos todas as ofensas. Versículo 14, por favor. Havendo riscado a cedo
incrédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Versículo 15, para encerrar. E despojando os principados e potestades, os expôs, publicamente deles triunfou em si mesmo. Assim como aquela mulher tinha uma dívida para ser paga e pagou vendendo o azeite, a humanidade tinha uma dívida com Deus que não dava para ser paga com dinheiro. Jesus veio, aleluia, a esse mundo, pegou a escrita de dívida que era contra nós e cravou, aleluia, na cruz e venceu, aleluia, na cruz. Havia uma dívida que eu, você, os nossos filhos não poderiam pagar, mas a graça pagou a dívida, aleluia, e ainda nos deu provisão para o futuro. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eliseu diz para ela: vende, pague, aleluia, a dívida, e você e os seus filhos vivam, aleluia, daquilo que sobrar. Louvado seja teu nome. Havia uma dívida que nós não poderíamos pagar. Havia uma dívida que não tinha como quitar. Você poderia ser rico, milionário, bilionário, trilhardário, mas nenhum dinheiro no mundo poderia pagar essa dívida. Então Deus olhou para a oliveira verde, a levou para o jardim do Getsemane, e ele, entendendo a dor, ele vai, aleluia, orar ao Pai, e ele vai ser prensado, aleluia, não vai verter azeite, mas vai verter sangue, aleluia, para nos dar vida. E Jesus estava dizendo: a dívida, aleluia, está paga. Você não tem mais dívida com nenhum credor, mas viva, aleluia, para a minha glória. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. A graça, igreja, Obrigado, Filho. pagou a dívida. Jesus, maravilhoso. Aleluia. Tu és fiel. E nós agora podemos ter um futuro em Cristo. Graças a Deus. O que Eliseu fez na vida da mulher resolveu o problema de imediato e resolveu o futuro dela. Eliseu disse para ela: vende, pega o dinheiro, paga o compromisso que você tem. Quem sabe ela falou: tá, mas o restante? Ele falou: viva você e os seus filhos daquilo que sobrarem. Aleluia, aleluia. Eu creio, igreja, que o que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário também não vai ficar só em nós. Não vai alcançar só nós. Não só nos alcançou, mas vai alcançar também toda a nossa parentela. A Bíblia diz em Atos que quando o apóstolo Paulo estava preso, e Paulo e Silas estão orando, um orando, outro louvando a Deus. Deus manda um terremoto tão grande, igreja, que os alicerces da prisão são abalados, as cadeias são abertas, e o carcereiro, quando ele acorda, pastor Edson, ele tenta se matar, se suicidar. Paulo grita de dentro da cela e diz: não faça tal, porque todos nós estamos aqui. Deus enviou Paulo e Silas para a prisão porque tinha um propósito: salvar o carcereiro e a sua casa. A Bíblia diz que ele olhou para Paulo trêmulo e disse: o que eu preciso fazer para ser salvo? Se fosse hoje, alguém ia dizer: dá o carro, dá a casa, dá o que você tem, faz um voto.
faz uma campanha, sei lá, uma coisa extraordinária para arrancar o seu dinheiro. Mas Paulo olhou e disse: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Isso é só para quem crê. Isso é só para quem tem certeza do Evangelho. Isso é só para quem sabe, aleluia, que a salvação que Deus realizou em mim não para em mim. Ele quer alcançar a minha mãe, Ele quer alcançar o meu pai, os meus irmãos, a minha esposa, os meus filhos, porque Ele tem prazer em salvar toda a nossa casa. Você crê nessa palavra nessa noite? Então louve a Jesus com as palmas. Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louve a Jesus.